que acontece, né? Com relação a essa pergunta que esse menino fez, por que que não tem só dois números? Seria tão mais fácil, mas não daria certo. Porque o que que acontece? Antigamente, há muitos anos atrás, quando o telefone foi criado e quando ele começou a ser usado nas casas, nos domicílios, eram pouquíssimas pessoas que tinham o telefone, porque o telefone era muito caro. Então, só quem tinha condição financeira muito boa, que tinha condição de ter uma linha telefônica em casa. Então, nessa época, nesse começo, realmente, os números de telefone tinham 2 dígitos, 3 dígitos, era assim, o telefone da casa, da casa do Joaquim era 324, entenderam, gente? Então, hoje não, hoje o telefone da minha casa, por exemplo, 35514992. Então, assim, são quantos dígitos? São 8 dígitos, né? Então, há muitos anos atrás, realmente tinham 2 dígitos, depois surgiu a necessidade de mais linhas telefônicas, então eles colocaram mais um dígito. E à medida que os pedidos de linhas telefônicas foram aumentando também os dígitos dos números de telefone. Eu vou mostrar para vocês no quadro aqui, olha, como que ficaria, né? Por exemplo, antes eram 2 dígitos. Então, um telefone, por exemplo, poderia ser 34. Então, o número 34 era o número da casa do José, tá bom? Mas aí, quantas linhas de telefone que existiam, né? Sendo que nunca começava com 0. Sempre o primeiro dígito sempre era 1, tá? Então, por exemplo, o primeiro número de telefone era o 10. Então, com 2 dígitos, qual que era o maior número de telefone que eu tinha? O maior número de telefone que eu tinha era 99. Então, de 10 a 99, quantas linhas de telefone tinha, né? Isso aí eu não vou responder, porque depois é uma atividade que vai vir para vocês fazerem, tá joia? Então, vocês vão notar que eram poucas as linhas. Aí surgiu a necessidade, né? Mais pessoas começaram a pedir linhas telefônicas. Então, o que aconteceram? O pessoal da rede de telefone criaram mais um dígito. Então, os números passaram a ter 3 dígitos. Aí houve mais necessidade de linha telefônica. Então, cada vez foram aumentando mais os números de dígitos. Como hoje, né? Hoje é 3551. Qual o telefone da minha casa? 4992, tá bom? Então, são 8 dígitos. Quando eu era pequena, quando eu era criança, o telefone da casa da minha mãe não tinha esse 3, não tinha 3. Então, eram só 7 dígitos. Então, foi aumentando, foi passando o tempo, vai surgindo a necessidade de aumentar o número de dígitos. Então, depois, quando o tempo passou, aí eles criaram esse 3 antes. Porque antes, quando eu era criança, era só 551, né? Pergunta os pais de vocês aí, talvez eles vão lembrar disso também.